Com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. A todas e todos, telespectadoras e telespectadores de Mensagem de Vida, Otimismo e Esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, levando essa mensagem e algumas comunicações para todas as pessoas. E como eu já avisei, já disse mais uma vez, se você tem algum assunto que gostaria que o Padre Pedro abordasse, entre em contato com ele, assim como eu coloco diversos assuntos, e então também poderei colocar assuntos que você propõe. E especialmente nós sabemos quanto é importante ler, meditar, conhecer melhor a palavra de Deus, mas o mais importante é praticar, é seguir a mensagem de Cristo, é vivenciar a mensagem de Cristo Jesus e, por certo, seguindo os ensinamentos de Cristo Jesus e os mandamentos de Deus, o que é que acontece conosco e com todas as pessoas? Seguiremos sempre pelo caminho do bem, que nos conduzirá até o findar de nossa existência para o objetivo certo, que é a nossa salvação eterna. Assim como qualquer família que quer chegar a um destino, por exemplo, um final de semana, querem visitar um parente, ou ir a um casamento, ou ir à festividade de um batizado, ou mesmo receber a comunicação de um parente que faleceu. Então, as pessoas têm aquele objetivo de chegar lá, naquele município, naquela cidade, para participar lá da festividade, ou mesmo participar do enterro, rezando pelo eterno descanso daquele parente ou daquela pessoa conhecida que partiu desta vida para a eternidade. Mas para isso é necessário que o motorista que vai dirigindo o automóvel procure sempre com muita atenção, seguindo pelo caminho certo, pelo caminho que conduzirá a família até aquele local. Pode levar 3 horas, pode levar um dia, pode levar meio-dia, e a nossa vida depende de Deus. Podemos viver 30 anos, 10 anos, 80 anos, ou mais ou menos, isso dependerá daquele que é o dono da nossa vida. Então, especialmente, nós vamos seguir um pouco o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 1 e seguintes, o Evangelho de domingo passado, onde diversas colocações e explicações poderão talvez esclarecer um pouco a você. E talvez você já conheça, mas sempre uma repetição vem acentuar, ou às vezes abordando a palavra de Deus sobre outro ângulo, vem
esclarecer mais ainda. Então, aqui a palavra de Deus do Evangelho diz: também os escribas. Quem eram escribas? Eram os doutores da lei do templo de Jerusalém. Escribas, quer dizer, os que foram os que eram inspirados para colocar a palavra de Deus, ou eram como que os advogados de hoje. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém. Eles vieram para ir ao encontro de Cristo Jesus e para atacar a Cristo Jesus. Porque havia 3 classes de pessoas que sempre procuravam ir contra Jesus, o ensinamento de Cristo Jesus. Quem eram? Eram os escribas do templo de Jerusalém, os sacerdotes judeus, igualmente do templo de Jerusalém, e as pessoas de posses, as pessoas ricas, os donos das grandes propriedades que exploravam os operários. E porque nem sempre eram justos, então Cristo Jesus os atacava também, os chamava a eles de atenção que deveriam ser justos e fazer o devido pagamento. Então, eram os 3, e aqui então, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, veja o que é que eles diziam contra Cristo Jesus. Eles simplesmente diziam: Jesus está possuído de Belzebu. Quem era Belzebu? Para eles era o líder, o chefe dos demônios. Então, diziam que estava possuído de Belzebu e pelo príncipe dos demônios, que ele expele os demônios. Então, que o Jesus Cristo estava expulsando os demônios das pessoas por meio do chefe dos demônios. Você pode ver que não tem lógica, é um contrassenso. E logo Cristo Jesus refuta esta colocação, dizendo como é que pode o demônio expulsar outro demônio. De modo algum. O demônio quer estar a favor do demônio para destruir a mensagem de Cristo Jesus. Então aqui diz, então Jesus diz, como é que pode ele, mas Jesus, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino, se uma nação estiver dividida, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. Claro. E Cristo continua. E se uma casa, uma família está dividida contra si mesmo, tal casa, tal família não pode permanecer. Irá se destruir a si mesma. Esse Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Então, tudo aquilo que estiver em divisão, isso podemos ver quantas empresas, quantas indústrias,
Quantos comerciantes que às vezes estavam em sociedade, 2, 3 ou 4, ou às vezes 3 irmãos, ou tios com sobrinhos, enquanto estão unidos, a empresa vai para frente, vai indo bem. Mas basta uma pessoa entrar em desentendimento com a outra, começa a discussão, começa a divisão e daqui a pouco eles veem que o melhor seria se separar, se dividir. É o que nós vemos a cada passo com grandes empresas ou mesmo com menores empresas. Então diz aqui, caro, se Satanás está dividido, ele não poderá continuar. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará a casa. Então, toda uma casa que tem uma segurança maravilhosa, não é fácil uma outra pessoa chegar e dominar aquela casa. Isso é o próprio Cristo Jesus que nos está acentuando, está dizendo, mas todos nós sabemos. Então, uma casa que está ali, os parentes daquela casa, por exemplo, viajaram um final de semana, e o que acontece? O ladrão, então, sabendo que aquela casa não tem nenhuma segurança, simplesmente invade, roubam e tiram tudo aquilo que é importante daquela casa. Agora, se ali a pessoa, o dono com a família viajou, mas deixou um guarda, deixou um parente cuidando da casa, então é muito difícil a casa ser saqueada, ser roubada. Então veja bem, Cristo faz uma boa colocação. Se aquela casa está sendo cuidada por uma pessoa mais forte, que está cuidando da casa, então nada acontecerá. O dono e a família, eles voltarão do seu passeio e encontrarão tudo em ordem, sem ninguém ter assaltado a casa. Então, ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, nos diz o próprio Cristo Jesus. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Veja aqui, nos dá Cristo Jesus um novo ensinamento. E aquilo que Cristo Jesus acentuou tantas vezes, por maior que seja o pecador, se a pessoa do fundo do coração se arrepender, pedir perdão e, no caso, se confessar aquilo que Cristo Jesus disse, está bem claro em São João, capítulo 16, versículo 20. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vós perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, não serão perdoados. Então, os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, os bispos, sacerdotes, receberam de Cristo Jesus, do sumo e eterno sacerdote, o poder de perdoar os pecados, e serão perdoados. Então, mas veja o que Cristo diz. Aliás, se nós olharmos grandes pecadoras e pecadores que foram completamente perdoados, temos um exemplo muito claro
nem São Dimas, no alto da cruz. Veja, e as autoridades na época pregavam junto com uma pessoa que estava ali, que era considerado um grande pecador, era pregado mais 2 malfeitores, mais 2 ladrões ou mais 2 criminosos. No caso ali com Cristo, São Dimas, cujo nome está na Bíblia, e também Gestas, que nós sabemos o nome dele por causa de outros livros que escreveram o nome dele, né? Então, São Dimas, o que é que ele disse? Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E qual foi a resposta de Cristo? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus Cristo viu que ele estava arrependido do fundo do coração, e aí Cristo Jesus lhe deu o perdão. Ao passo que Gestas continuou blasfemando contra Cristo Jesus. Não teve arrependimento. E por isso, Cristo Jesus o deixou, sem lhe dar a absolvição e o perdão. Então é que Cristo Jesus diz, todos os pecados serão perdoados, mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Qual é esse pecado? Quantas pessoas às vezes me têm interrogado, Padre Pedro, qual é o pecado contra o Espírito Santo que nunca será perdoado? É o abuso da pessoa contra a graça de Deus. A pessoa recebeu, a pessoa vive no pecado. Cristo Jesus lhe deu uma porção de chances de receber o perdão. Quantas vezes, pois, uma pessoa anda na gandalha, anda, enfim, no pecado, tal, e sai daquele banzé, vai para casa, e acontece um desastre com ele. É uma chamada, por assim dizer, de Cristo ou de Deus. Olha, você não morreu desta hora, mas você foi ao hospital, você teve tempo de pensar, e se você tivesse morrido nesta hora, o que seria da sua vida eterna? Mas a pessoa nem se importou. Depois de sair do hospital, continua a sua vida novamente num banzé, como antes, ou até pior. E mais adiante, novamente, Deus, ou Cristo Jesus, lhe dá uma outra chamada. Procure mudar de vida. Quantas vezes tem mãe ou tem pai que diz para o filho, ou mesmo para a filha, meu filho, minha filha, você não está no caminho certo. Se você morrer, por exemplo, nesta noite ou daqui a 3 dias, o que será da sua vida eterna? Não, mãe, é a resposta muitas vezes da filha ou do filho. Não, mãe, eu tenho apenas 23 anos, tenho apenas 18 anos, eu tenho apenas 25 ou 40 anos, eu vou viver muitos anos ainda. E o que é que pode acontecer? E já aconteceu. Na mesma noite, o filho voltando da festividade, com mais 3 moços, e um desastre, 2 morreram. E somente um foi para o hospital. E, então, um deles
aquele que a mãe, no mesmo dia, chamou a atenção. E o filho dizendo, não, mãe, eu vou viver há muitos anos. Ninguém de nós sabe o dia de amanhã para nós. Quantas pessoas no infarto fulminante, quantas pessoas que partem dessa vida para outra num afogamento, um desastre de carro, ou, enfim, de qualquer enfermidade repentina. Então, devemos sempre estarmos, aliás, a palavra de Cristo Jesus diz bem claramente, e simplesmente diz, estai preparados, porque não sabeis o dia, nem a hora que partireis desta vida para a eternidade. Então, nesse domingo, por exemplo, a palavra de Deus veio ao nosso encontro e dizendo para nós não irmos contra Cristo Jesus. Então, o pecado do Espírito Santo é você sempre ir contra a graça de Deus. Deus lhe dá a oportunidade de você mudar de sua vida, mas você resiste à graça de Deus. Vai protelando a sua conversão, até que de repente chegou o momento da sua morte, e você partiu desta vida para outra, e Deus lhe deu muita chance, e você não aproveitou. Ao passo que tantas pessoas que vivem no pecado, mas de repente, num retiro, numa tarde de formação, ou vão no enterro de um amigo e começam a refletir. E se fosse eu que tivesse morrido, onde eu estaria agora no meu espírito, a minha alma? E ali a pessoa então adentra dentro de si, começa a refletir e muda completamente de vida. E ainda um outro ensinamento que está aqui no Evangelho. Então, Cristo Jesus ali estava ensinando para os discípulos, para os apóstolos, e ensinando a mensagem, e muita gente acorrendo para escutar o ensinamento de Cristo. É como hoje em dia, quantas pessoas se sentem angustiadas, se sentem tristes, se sentem que não estão no caminho certo e procuram seguir a Cristo Jesus, mas simplesmente não mudaram de vida, outros mudam completamente de vida. E aqui chegaram e disseram para Jesus, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá esperando que você os atenda. E Cristo Jesus então diz, mas quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E os irmãos de Cristo Jesus, Nossa Senhora teve só Jesus Cristo, mas quem são esses irmãos? É que São José, o pai adotivo de Cristo Jesus, era casado e a esposa dele faleceu quando ele tinha 49 anos, a gente sabe pela tradição, e eles tiveram filhos. Então, esses filhos de São José realmente são primos de Cristo Jesus. Então, aqui no caso, São José, o que é que acontece? É o pai adotivo do menino Deus. Então, consequentemente, os irmãos de Jesus citados aqui eram primos de Jesus Cristo.
e não irmãos, filhos de São José. Então, e os santos que celebramos hoje, Santo Onofre, Santo Olímpio e Holanda, e os santos mártires São Félix e São Fortunato. Na sexta-feira, eu tive ocasião, a pedido de Ronaldo Daus, de ir até Águas Mornas, que fica um pouquinho adiante de Santo Amaro, para benzer uma grande construção que ali, com a benção em favor do tio de Ronaldo, Luiz Francisco Daus, que ele adquiriu esse grande conjunto e onde também a gente deu a benção para ali, eles estão fornecendo gratuitamente, já há anos, água mineral gratuitamente para as pessoas ali da comunidade. Então, belo gesto, bela doação da parte do Ronaldo. E, por certo, Deus o recompensará. Então, eu dei a bênção na sexta-feira e também no domingo agora, no CEAR, no Centro de Evangelização Angelino Rosa, nós tivemos um grande encontro com a presença do nosso arcebispo presidindo esta reunião, a 26ª Romaria, e em defesa do meio ambiente, com a presença de todos os bispos catarinenses, dezenas e dezenas de sacerdotes e diáconos, bem como também de religiosos e religiosas, umas 2.400, 2.500 pessoas no centro de evangelização, aqui na entrada do município de Celso Ramos, no CEAR, no Centro de Evangelização Angelino Rosa. Devemos sempre procurar defender a natureza, a ecologia. A todas e todos, saúde, alegria, felicidades, acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa, com a proteção, igualmente a bênção da Trindade Santa, e a nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas, a bênção de Deus em favor das pessoas enfermas, bem como a bênção da água, que você irá beber, logo em seguida ele fará um grande bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, das 2h30 às 3h, se Deus quiser.